Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso propósito. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, amém? Vamos dar um tempinho, pessoal, ir entrando. Quem tá aí pela primeira vez hoje, coloca aí, primeira vez. Quem tá aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo um propósito com o Senhor. Hoje a gente está na 9ª chave de 12 chaves para prosperar. Primeira vez, Regina, seja bem-vinda. Jéssica, Bruna, Isa, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Cida, seja bem-vinda. Cristina, seja bem-vinda. Quem tava aí na live de ontem à noite e veio porque a gente fez o convite lá? Júnior, segunda vez, seja bem-vindo. Rosângela, seja bem-vinda. Manuela falou, me ajuda a bater a meta desse mês. Quem trabalha com vendas precisa de Deus todo mês, né, Manuela? Eu também preciso. Também tenho meta para bater todo mês. Ai, o Senhor vai nos abençoar. Quem é próspero bate meta todo mês, viu, Manuela? Nós vamos agora acessar mais uma chave da prosperidade. E a prosperidade, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Nós somos prósperos, amém? Deus abençoe cada um. Claudineia, amém, Claudineia, Deus abençoe você também. Aninha, primeira vez, seja bem-vinda. Dona Duarte, seja bem-vinda. A Tati falou, quando finalizar esse propósito, inicia outro. Quando um propósito começa a chegar no final, a gente começa a ficar preocupado, né? Meu Deus, o propósito acabar, como é que eu vou fazer? É muito bom, né, gente, ouvir a palavra de Deus todo dia. De manhã, a gente vai para o nosso dia com outra visão, não é? A gente vai muito mais, assim, sensível, né, ao que o Senhor tem para nossas vidas, e isso traz mais ânimo, porque quando a gente sabe o que Deus tem, quando a gente está debaixo da direção dele, a gente é muito mais animado, a gente é muito mais feliz, porque a gente sabe que o Senhor tem boas coisas para nós, amém? Vou ir abrindo a palavra aqui enquanto o pessoal vai entrando. Hoje a gente vai ler uma palavra muito interessante. Vamos ver o que o Senhor tem para falar. Eu ainda não sei o que ele vai falar. Eu só tenho... Ele só vai me dando uma direçãozinha, assim. Quando chega aqui é que ele desenrola o que ele tem para dizer. Que é um desafio para mim, né? Você imagina abrir uma live dessa... Só na dependência do Senhor, mas vale muito a pena. Depender dele, você nunca vai se decepcionar. Depender de Deus é uma virtude. A gente perdeu o controle para ele, né? A gente já falou disso aqui numa live. Quando a gente perde o nosso controle para ele, para que ele tenha o controle, não tem como dar errado. Então Deus é muito bom.
Amém. Quem mais tá aí pela primeira vez? Tem muita gente? Deus abençoe. Ó, eu vou colocar aqui o meu Instagram pessoal, enquanto isso. Aline dentro do propósito, tá? Então, botei esse nome porque eu tenho um e-book chamado Dentro do Propósito. Esse e-book ensina as pessoas a fazerem propósito, a usarem essa ferramenta. Aí o canal do YouTube também tá ali dentro do propósito. E lá ficam salvas todas as lives. Você que tá aqui hoje pela primeira vez, que gostaria de fazer, de ter acesso às outras chaves, elas não ficam salvas aqui porque esse perfil é dedicado, né, ao Dave. Mas eu salvo elas lá no canal do YouTube, no decorrer do dia. Ontem eu salvei já um pouco mais tarde a de ontem, mas eu vou tentar salvar mais cedo hoje. E as pessoas podem ir lá e podem acessar as outras chaves que a gente teve e você fazer o propósito das 12 chaves. Então você pode todos os dias acessar uma chave, terminar o seu propósito. Você que está hoje pela primeira vez, você está entrando aqui no 9º, mas que né, vai ser o 9º, 10º, 11º e 12º. Então você pode fazer os 4 dias e você pode fazer as outras lá pelo canal do YouTube. Então vale muito a pena vocês fazerem esse propósito. Aline, por que desse propósito? Esse propósito é um propósito que a gente está fazendo pela direção do Senhor. O Senhor nos deu um direcionamento no final do ano passado de fazermos essa chave para prosperar e das 12 chaves, porque Ele queria trazer revelações para nós e forjar coisas no nosso caráter e na nossa vida espiritual e vida natural também, para que a gente pudesse acessar chaves de que forma que a gente prospera, né? Num ano como 2023, principalmente, onde a gente tem tantas questões, né, sendo tratadas e o Senhor tocou meu coração que a gente precisava ter uma blindagem, uma unção diferente para essa prosperidade que Ele tem para nos dar. E graças a Deus o Senhor Ele tem cumprido o que Ele tem falado. Todos os dias o Senhor tem nos dado chaves que realmente a gente para e pensa, meu Deus, como essa chave é essencial verdadeiramente para a minha prosperidade daqui para frente. E são coisas que o Senhor vai nos trazendo, que o Senhor vai nos mostrando, que o Senhor vai ligando para nós, que realmente Ele traça um perfil de pessoas prósperas. E aí todos os dias a gente recebe essas chaves, a gente ora, a gente se derrama diante do Senhor, coloca diante dele o nosso propósito. Tem pessoas que estão fazendo jejum. E aí a gente entrega para o Senhor aí no final dos 12 dias um propósito sobre essa área da nossa vida. Aline, que tipo de prosperidade que é? Todo mundo que tem uma prosperidade, todas as pessoas que são prósperas, ela é próspera em todas as áreas. Você não vai ver pessoas que têm prosperidade na vida de Deus, na vida delas, uma prosperidade de Deus, que elas não sejam prósperas em todas as áreas. Então, assim, vale muito a pena você ficar firme, você fazer propósitos, você se juntar com pessoas que estão alinhadas com esse mesmo propósito. Nós temos um grupo de WhatsApp também, que tem 3 grupos, na verdade, onde são quase 500 pessoas que estão todas alinhadas ali com esse propósito, com fazer propósito, com ter uma vida com Deus. Então você também pode entrar em algum grupo de WhatsApp nosso para você se manter informado dos propósitos, para você fazer os propósitos junto com a gente. Então assim, vale muito a pena. E tem as lives salvas, tem as lives desse propósito, tem outros propósitos que a gente fez. A gente fez um propósito também de família blindada, a gente fez um propósito na madrugada, a gente fez outros propósitos e se o Senhor nos trouxer mais algum, a gente vai continuar fazendo. Nós vamos caminhar 2023 com certeza diante do Senhor, entregando a Ele e orando e fazendo o que a Bíblia nos manda fazer. Propósitos nada mais do que você usar as ferramentas que a palavra de Deus nos deu para nós usarmos. E que poucas pessoas usam. Fala-se de passagem, tá? Poucas pessoas acessam essas chaves. Poucas pessoas usam essas chaves. Poucas pessoas sabem fazer propósito de fato como Deus quer que seja feito.
Enfim, vale muito a pena, tá, pessoal? Vocês com certeza vão para um novo nível aí no mundo espiritual e um nível espiritual de vocês também. Você que tá precisando de gente para carregar junto com você, para estar andando junto, para servir ao Senhor junto, aqui você encontra pessoas que estão decididas a fazer isso também. Tem muita gente boa aí, gente. Vocês precisam se conectar. Tem muita gente legal no grupo, muita gente disposta a ajudar. E gente que tá fortalecida espiritualmente. Engasgando. Tem gente que tá aí desde o primeiro propósito. Contínuo, ó. Então são pessoas que já estão bem alinhadas espiritualmente. Vale muito a pena. Então deixo meu convite aqui pra você que tá pela primeira vez. E você que entrou aqui por acaso, saiba que Deus não fez você entrar aqui por acaso. Com certeza Deus tem um propósito com você. Alguém perguntou como é que o William tá. Ele tá bem. Ele tá melhor. Ele foi pra igreja no sábado. Ontem ele tava bem também. Ele tá indo bem. Ele é um processo, obviamente. Pra quem não sabe quem é o William é um rapaz que entrou aqui numa live nossa. Ele tava com o Instagram dele escrito como... não sei se ele tá aí. Como é que tava o Instagram dele? Depressivo, bipolar e sad, né? Que é tristeza em inglês. E aí eu chamei ele pra orar por ele e ele entrou na live com a gente. Então a gente tá... Isso tá gravado aí numas 2, 3 lives atrás. Não sei se foi sexta ou se foi sábado. Acho que foi sexta, né? E agora ele já tá bem melhor. Esse final de semana ele já teve... Mas é claro, a depressão dele é um pouco mais forte, mas Deus tá libertando ele. Né? Aqueles desejos suicidas, aquela coisa pesada já tá bem melhor, já tá bem mais aliviado. E Deus vai concluir a obra dele na vida do William. Se vocês puderem orar por ele, tá? Amém, João. João falou que o grupo do WhatsApp tem sido bênção. Você tem que se conectar com pessoas boas, pessoas que têm o mesmo propósito. O grupo é pra isso, tá, pessoal? Então, você que tá aí precisando se conectar com gente nova, se juntem, pessoal, lá do grupo. Façam coisas juntos. Tenham projetos juntos. Deixa o Senhor usar. Se levante como intercessor de alguém que precisa dentro do grupo. Isso é uma forma de vocês exercer o ministério de vocês. Amém? Vamos com tudo então, pessoal. Vamos ler a palavra. A gente vai ler a palavra aqui em Gênesis 37. Quem tá com a Bíblia aí, vamos pegar a palavra. Vamos... Não, essa história é uma história assim... É uma história muito... Ela tem vários desdobramentos, né? Ela ocupa vários capítulos da Bíblia, que é a história de José. Aqui, claro, não vai dar nunca pra gente poder falar sobre a história toda. Então eu vou dar um resumo pra quem não conhece. Pra quem conhece, vai estar aí lendo também. E vamos ver o que o Senhor tem. Que chave que o Senhor tem pra nos dar sobre a história de José. José era um homem de Deus, pra quem não sabe, né? José era filho de Jacó. Era um homem de Deus, muito próspero, muito abençoado. E ele tinha vários irmãos, né? E aí a gente vai ler um pouquinho da história dele, como que começa, né? Ele ainda é jovenzinho ali. A história dele já começa a ter um drama. Tem um drama que você lê a história dele, você fica... Meu Deus, e agora? E não sei o quê. Porque a história dele realmente é muito cheia de muitas coisas acontecendo. Parecida com a história de uns de nós aqui, né? Que também tem vários desdobramentos, né? Cada dia o Senhor traz uma emoção nova. E eu quero te dizer que se você tem uma vida assim, né? De várias coisas que acontecem, mas o Senhor sempre te honrando, o Senhor sempre... Saiba que é de Deus, olha para a vida de José, né? Só que quanto mais é dado, maior responsabilidade você vai ter com as coisas do Senhor, melhor preparado você tem que ser também.
Então, quando você olha assim no fritar dos ovos da história de José, você vê que ele passou por tudo que ele passou porque o Senhor estava preparando ele para um momento muito importante, né? E o João falou ali, ele nunca deixou de amar a Deus, mesmo sendo vendidos pelos seus irmãos. Não, sendo vendido pelos irmãos, sendo acusado pela mulher de Potifar, sendo tudo que ele passou, né? E que a gente vai ler um pouco aqui, a gente vai dar uma introdução e depois a gente vai direto no ponto, que eu creio que é onde o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então, depois vocês leem a história de José, começa aqui no livro 37. Você pode começar por aqui e você pode ler. Até ali para o capítulo 45, 46, você ainda vai estar lendo a história de José, mais ou menos. Então, depois você pode ler lá no detalhe, você que quer entender mais dessa história. Mas vamos lá. Os sonhos de José, pessoal. Então, a gente vai começar a ler aqui no 37, tá? Então, aqui tá dizendo assim, capítulo 37 de Gênesis, os sonhos de José. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia, pessoal. Compra uma Bíblia. Faça isso. Tem Bíblia hoje na internet que é baratinha, que você pode comprar. Não precisa ser Bíblia cara, não precisa gastar dinheiro, mas é importante, quem não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia, pede uma Bíblia de presente aí pra alguém, mas compra a Bíblia, leia a Bíblia, tenha o livro físico, você pode baixar no seu celular também, você que não tem a Bíblia baixada, você pode baixar, tem vários aplicativos gratuitos, tudo, mas você lê a Bíblia no papel e você ter esse momento de leitura, de meditação, de pensar realmente a respeito das histórias e prestar atenção em cada detalhe que a palavra do Senhor traz, vale muito a pena. E às vezes no celular a gente tem uma disputa de atenção muito grande, né? É um aplicativo, é uma mensagem que chega, é não sei o que, é o Instagram, é não sei o que, e você acaba não conseguindo ter a mesma qualidade de meditação e de leitura que você tem com um livro físico, tá? Então, quem pode, compra uma Bíblia, tem Bíblia baratinha na internet, compra uma Bíblia. É importante você estar observando a palavra do Senhor, para você ter o direcionamento correto. Então vamos lá ler a história de José. No capítulo 37 a gente vai ler aqui. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Então lá no capítulo 37, versículo 1, fala assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. O pai de Jacó era Isaac, aquele que a gente leu nas chaves, que era próspero, que era abençoado, que temia o Senhor. Então, um dos filhos dele foi Jacó. E José é filho de Jacó, que é filho de Isaac. Então, Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José, aí aqui a gente está falando sobre José, ou a pessoa que a gente hoje vai aprender um pouquinho com ele. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, filhos de Bila e Zilba, mulheres de seu pai, e contava a seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Versículo 3. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Então Jacó tinha um carinho especial por José, porque José já tinha nascido quando ele já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então, o que acontece, né? Naquele tempo, as pessoas tinham mais de uma esposa, né? E isso era legal, né? Hoje na nossa cultura isso não é aceitável, isso não é legal mais, mas naquele tempo era, né? Então ele tinha duas esposas, ele tinha Bila e ele tinha a Zilpa.
E José era filho da esposa e ele era mais jovem, mais novinho, né? Então, Jacó tinha desenvolvido um carinho maior por José. Né? Aqui tá falando que o motivo era porque Jacó já era idoso e tal. Só que os irmãos, eles percebiam isso, que existia algo diferente com José. E quando Jacó deu um presente para ele, encomendou uma túnica, os irmãos, né, logo opa, tá dando uma túnica para ele, tá? Tem um carinho especial por ele. O que tá acontecendo? E aí, esses irmãos, eles desenvolveram um ódio de José, né? Aqui tá falando que eles odiavam José. Porque o pai deles amava mais a José do que os outros filhos. Então, eles não eram capazes de dizer uma palavra amigável para José. Então, eles tinham realmente raiva e não conseguiam falar palavras amigáveis. E aí, aqui no versículo 5 começa, ó. Certo dia, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Então, José teve um sonho e foi contar para quem? Para os irmãos dele. Olha a inocência de José. E aí, o que aconteceu? Isso fez os irmãos odiarem mais ainda José. Então é aí que eles ficaram com ódio. Por quê? Porque olha o sonho que ele teve. Versículo 6. Ouçam esse sonho que tive. Disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, os feixes dos irmãos, se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, olha isso. O que quer dizer esse sonho? O que quer dizer essa palavra? Está dizendo o seguinte. Ele teve um sonho, o Senhor deu um sonho para José. O Senhor deu um sonho de revelação para José. O Senhor mostrou para José que Deus tinha algo com ele. Que o que ele tinha era realmente algo diferente. O Senhor estava confirmando o que Jacó já sentia. Que tinha algo diferente a respeito de José. Um carinho. E o Senhor traz uma revelação para José num sonho. Ele tem um sonho e o Senhor traz uma revelação. E ele fala que eles estavam no campo, ele e os irmãos dele, né? Porque ele está contando essa história aqui para os irmãos. Amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, ele tem esse sonho dizendo que ele tem essa revelação de que o feixe dele ficava de pé e que o feixe dos irmãos se curvavam. E os irmãos respondem a isso, olha. É lá no versículo 8. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. Versículo 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Olha a inocência de José de novo. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, porque eles eram 11 irmãos, 12 irmãos com ele. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao seu pai, que era Jacó, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Então, resumindo aqui essa história. José era um menino de 17 anos, o filho mais jovem, ou seja, tinha 11 irmãos mais velhos do que ele, o pai dele e a mãe dele, e a outra esposa dele lá, que era mãe dos outros rapazes.
Então ele tinha vários irmãos, e naquele tempo vocês sabem que existia umas culturas de que o filho mais velho era a liderança, né? Então ele era o mais novo, então já era uma afronta, já começava por aí. Ele já estava se colocando numa posição que nem de longe ele poderia ocupar, ainda mais sendo ele um irmão mais novo, porque se ele fosse o primogênito, que normalmente o primogênito ele assumia mesmo a liderança. Agora, ele era o 12º, então ele não, nem de longe ele serviria para ser uma liderança dentro daquela família, daquela casa, daquele lugar. Só que ele começa a ter sonhos. Ele teve o primeiro sonho, onde o feixe dele ficava de pé e o dos irmãos se curvava diante dele. Depois ele tem um segundo sonho, onde o sol, a lua e as estrelas também se sujeitavam a ele. Só que José, o que José fazia? No auge ali da inocência dele, da inexperiência dele, da infantilidade dele, ele começa a contar os sonhos deles para as pessoas. E ele conta para os irmãos, que justamente os irmãos que já tinham raiva dele, que já tinham inveja dele, a palavra diz isso, que já tinha inveja, que já existia inveja ali. Então, aqui a gente já começa a aprender algumas coisas com essa história, né? Para mim, essa história ela tem várias lições para poder nos dar, várias. Mas eu acho que a gente já começa com uma muito importante. Qual que é essa uma muito importante? Pipoca me atrapalhando aqui. Pipoquinha abençoada. Uma muito importante. Que é, pessoal, olha só. O que Deus tem com você, o que você sente de Deus, o que você fala, o que você tem dentro de você, que você sabe que Deus é que te revela, que Deus é que te traz, que Deus que você sabe, quando você tem um propósito de Deus na sua vida, você sabe que vai acontecer e você sabe o que vai acontecer. Por mais que as suas situações, elas nem de longe, elas se pareçam com aquilo, por mais que tudo diga não, por mais que hoje o seu cenário seja totalmente diferente do que você sabe que o Senhor vai fazer, de onde você vai chegar, por mais que exista tudo isso, você sabe, o Senhor traz no seu coração e te confirma o que Ele tem com você. Só que aprenda uma coisa com essa história. O que o Senhor te traz, o que o Senhor te revela, os sonhos que o Senhor te dá, as revelações, o entendimento, aquilo que o Senhor te promete, aquilo que o Senhor te traz em uma promessa, aquilo que o Senhor... Não saia contando para as pessoas, não saia publicando isso nas capas de jornais. Você não sabe a intenção das pessoas. Aqui não conta se José sabia se os irmãos dele tinham inveja dele ou não. Aqui a palavra não nos traz esse nível de informação. Se José percebia que os irmãos o odiavam, se o José percebia que os irmãos tinham inveja, se o José percebia, se incomodava, se José percebia que os irmãos se incomodavam com o projeto que Deus tinha na vida de José. Porque deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem na sua vida, você sabe, e as pessoas que estão ao redor também sabem. Elas olham para você, elas veem em você alguma coisa diferente. Elas olham para você, elas veem que você consegue prosperar. Elas olham para você, elas veem que tem algo diferente em você, que as coisas que você faz são bem-sucedidas, que quando você coloca a mão, a coisa anda. Elas olham para você, elas veem no seu jeito de falar, no seu jeito de liderar, no seu jeito de agir, no seu caráter. Elas olham para você, elas veem a diferença em você. Às vezes você não precisa dizer nada, a pessoa olha, às vezes desde criança, a pessoa olha para a criança e fala, esse menino é diferenciado, essa criança é diferenciada, olha, ela tem uma desenvoltura, ela tem uma forma, ela tem um jeito, ela tem uma sabedoria, e provavelmente era isso que eles viram em José desde pequeno. Viu que José tinha algo especial ali, viu que José percebia-se que José era um cara que
Ou eles paravam José, ou José ia liderar eles de fato. Então, percebe-se. E as pessoas percebem. E se as pessoas não percebem, mas você percebe, você tem um entendimento, você sabe o que Deus tem para sua vida, aprenda. Não que você vai ser uma pessoa que vai desconfiar de todo mundo, que acha que todo mundo tem inveja de você, vai começar com uma mania de perseguição. Não tem nada a ver com isso. Não saia acusando pessoas. Não comece a ter manias de perseguição. Não, nada disso. Uma pessoa que é próspera, uma pessoa de Deus, ela tem o emocional dela curado. Então você precisa curar o seu emocional. Não, todo mundo é invejoso, eu não vou falar nada da minha vida pra ninguém. Não é isso, não passa por esse lugar. Passa por um lugar onde você tem que manter aquilo que Deus tem com você até que se cumpra com você. Você saber o que Deus tem, você entender o propósito de Deus e você trabalhar em cima do propósito, sem ficar jogando na cara das pessoas, sem ficar falando que você vai dominar sobre elas. Porque tem gente que pega esse caminho, que pega esse lugar de começar a falar para as pessoas, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida, não sei o quê. Não faça isso. Não é por esse caminho que passa a palavra e a sabedoria que o Senhor está nos dando hoje. Você passa por um caminho de, você sabe, o Senhor te revelou, você está fazendo os seus propósitos com Deus, Deus vai te honrar amplamente. As palavras, as chaves que você recebeu aqui, você está extremamente movido com elas, você segurou, você está firme. Elas estão se cumprindo, elas vão se cumprir. O Senhor já está te dando esse olhar, essa direção. Porque você já tem hoje um direcionamento, um entendimento. Você sabe, você vai prosperar. José sabia que ia prosperar. Ele era o irmão mais jovem, ele era o menino, ele era um ninguém ainda, mas ele já sabia que ele ia prosperar. Entende? Ele já sabia que ele ia prosperar. Então você hoje, você já sabe que você vai prosperar também. Você que está aqui, que está fazendo esse propósito, você que está assistindo as lives aqui depois, gravadas ou não, você que está assistindo todos os dias, você já sabe que você vai prosperar. O Senhor já tem te dado essas chaves. Mas saiba de uma coisa, você às vezes pode prolongar demais um caminho por falta de uma sabedoria. A sabedoria de ficar calado no momento que precisa ficar calado. No momento de ter o entendimento do que Deus tem para sua vida, só você com Deus e com quem Deus trouxer para perto de você. De ter o entendimento de que tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que não querem ver você vencer. Tem pessoas que querem ver você bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Isso é do ser humano. E quando você tem um projeto muito grande, quando você tem uma bênção que ela é transcendental, ela é diferenciada, o Senhor vai fazer coisa muito grande com você, você precisa ter o discernimento de quem são as pessoas que Deus está levantando para estar com você nesse projeto. Porque muitas vezes você vai precisar de pessoas nos seus projetos. Você vai precisar de pessoas. Mas busque pessoas que o Senhor te mostrar. Busque pessoas que você sabe que são leais. Busque pessoas que têm no coração delas algo de Deus também. Busque pessoas que, eu não vou dizer busque pessoas que torçam por você. Porque é algo muito difícil, né? Você dizer que, ai, nossa, fulano torce muito por mim. Vão ter pessoas que vão torcer por você, mas às vezes as pessoas que vão estar no seu projeto, elas vão estar no seu projeto apenas porque elas precisam estar no seu projeto. Não necessariamente, nossa, é uma pessoa que me ama, que torce. Não, ela vai estar ali muitas vezes por causa do salário que ela vai ganhar. Ela vai estar ali muitas vezes por causa de que para ela também aquela é uma oportunidade interessante. Mas que no coração dela não mora uma inveja, no coração dela não mora uma maldade, como morava no coração dos irmãos de José. Então,
Talvez a gente não passe por esse caminho de só quem torce por você, só quem quer o seu bem. Se você tem pessoas assim, amém. Mas talvez vão ser pessoas que talvez vão ser bons profissionais, que talvez vão ser pessoas que têm uma vida com Deus tanto quanto você, que são pessoas que têm um temor do Senhor no coração dela, que por mais que ela não morra de torcer por você, ela seja uma pessoa que tá ali buscando os interesses dela também, mas que sejam pessoas que não tenham a inveja, não tenham a maldade no coração. Aline, mas a gente encontra tantas pessoas com tanta inveja, com tanta maldade o tempo todo. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais o Senhor te fazer crescer, mais esse tipo de pessoa aparece. Quando você não tem nada, quando você ainda está no começo ali da promessa, quando as coisas ainda não estão acontecendo, eu vou te dizer uma coisa. Aparece uns de vez em quando. 1, 2. Mas você quer ver aparecer gente que começa a te odiar com gosto, é quando Deus começa a te fazer, quando Deus começa a te fazer crescer. Quando Deus começa a te levantar forte. Aline, mas meu Deus, agora então eu vou ter que ficar desconfiando. Não. Você vai simplesmente ter consciência de que isso existe. E você vai simplesmente ter o discernimento quando você lidar com esse tipo de pessoa. Quando esse tipo de pessoa aparecer no seu caminho, você vai pensar, olha os irmãos de José aí. E deixa eu te dizer, às vezes são pessoas de dentro da sua casa, infelizmente. Mas às vezes não, às vezes vão ser pessoas da rua, às vezes as pessoas da sua casa são pessoas que te apoiam, que estão com você. Mas às vezes as pessoas da rua, pessoas que você vai encontrando no seu meio de trabalho, pessoas que você vai encontrando na igreja, pessoas que você vai encontrando... Às vezes você tem um ministério muito grande, você tem um ministério de louvor, você tem um ministério de palavra, você tem um ministério de revelação. Às vezes o dom que você tem é um dom tão especial, é um dom tão refinado, que às vezes até dentro da igreja você encontra pessoas que não gostam de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Acontece, gente. Acontece. Infelizmente, existe. Mas nós temos que saber como lidar. Aqui, a palavra não diz se José tinha um entendimento. Talvez pela pouca idade dele, 17 anos, né? A gente sabe que quando a gente tinha 17 anos, faltava um pouco de maturidade pra gente. Faltava um pouco de discernimento. Talvez pela pouca idade dele, ele não conseguia perceber. Mas... Ou talvez ele percebia sim, e ele que foi lá e falou mesmo, porque aquilo era tão forte dentro dele, que ele foi falar, mas talvez ele não contava com a resposta. E a resposta veio. A palavra fala aqui, ó, no versículo 12, só para quem não conhece a história entender para que lado que a história vai aqui. No versículo 12 fala assim: pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: meus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se, e eu o enviarei até eles. Então Jacó falou: seus irmãos estão cuidando dos rebanhos? Se organiza aí que eu vou te mandar lá. Aí José respondeu: estou pronto para ir. Ó, trabalhador. Vá ver como seus irmãos e os rebanhos... Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. E o que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que eles se aproximassem, planejaram uma forma de matá-lo. Então, entendo, os irmãos tinham ido para um outro lugar para cuidar dos rebanhos de Jacó. Jacó era um homem rico, próspero também, filho de Isaac. E eles estavam indo, foram cuidar dos rebanhos.
E aí o Jacó fala, vai lá, ver como é que estão seus irmãos. Como ele era o mais novinho, ele não tinha ido junto. E aí Jacó falou, vai lá, vou te enviar lá nos seus irmãos, você vê se tá tudo bem, você vê lá onde é que eles estão e volta pra me dar notícias. E aí ele fez isso, então ele chega lá em Dotã. Quando ele chega em Dotã, os irmãos avistam José. A hora que vê José vindo, aí eles pegaram e falaram, ó, antes que José se aproximasse, que chegasse perto, eles planejaram uma forma de matar José. E aí eles falaram, lá vem o sonhador, lá no versículo 19. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Então, olha, eles debocharam de José. Eles falaram, lá vem aquele sonhadorzinho lá. Lá vem aquela pessoa que fica falando aqueles sonhos, dizendo que vai reinar sobre nós, dizendo que vai crescer mais do que nós, dizendo que é mais próspero do que nós. E aí eles falam, vamos planejar uma morte, e aí a gente conta pro nosso pai que o animal selvagem pegou ele, a gente joga ele dentro de uma cisterna, ninguém vai descobrir. E aí lá no versículo 21, quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Rúben era um dos irmãos. Não matemos, disse ele. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nessa cisterna, vazia aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta para o pai. Então Rúben foi um dos irmãos que se compadeceu, falou, cara, não, peraí. Então vão existir essas pessoas que de vez em quando elas vão virar e não vão concordar com as pessoas que estão tentando te matar, com as pessoas que tentam te invejar, com as pessoas que querem o seu mal. Então Rúben foi uma pessoa dessa. Ele falou assim, não, vamos jogar ele aqui na cisterna? Pra que a gente vai derramar sangue? Só que Rúben estava falando aquilo, tentando influenciar os irmãos dele, porque ele planejava depois voltar e recuperar a vida de José, depois dos seus irmãos, depois que seus irmãos fossem embora. E no versículo 23 fala assim, assim quando José chegou e os seus irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos e mirra de Gileade para o Egito. Versículo 26. Judá disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes mianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Então, presta atenção aqui no desenrolar dessa história. Eles planejam matar, depois vem Rúben e fala, não vamos matar não. Depois vem o outro irmão aqui, Judá, e fala para eles assim, não, vamos vender como escravo. Vamos vender como escravo, porque aí ele vai virar um escravo. Ou seja, quando eu falo para vocês que o seu propósito tem intimidade com a sua maior questão, com o seu maior problema, com o seu maior drama hoje. O seu maior drama hoje, ele tem intimidade com o seu propósito de vida. Então, isso você precisa entender. Às vezes tem pessoas que falam, eu não sei por que eu passo tanta luta no meu casamento. Eu não sei por que eu passo tanta luta financeira. Eu não sei por que eu perdi tudo. Eu não sei por que eu passo luta na minha saúde. Eu não sei por quê. Entenda uma coisa.
Jacó, ele tinha algo de Deus sobre ele já tinha recebido revelação disso, a respeito de que ele seria a liderança. Apesar de ser o irmão mais novo, ele seria o que ia governar em alguma situação. Ele não sabia qual situação, porque nem poderia. Diante do costume, da cultura daquele tempo, ele era o último. Ele era o último que poderia governar sobre alguém, porque ele era o irmão mais novo. Ainda que o pai dele morresse, ainda que o irmão mais velho morresse, ainda tinha mais 11 irmãos para poder ocupar o lugar antes de José. Mas José, ele tinha já uma revelação dizendo, olha, você é a liderança, você é quem vai prosperar. As pessoas vão se curvar diante de você, porque o que eu tenho para colocar sobre você é um governo. O que eu tenho para colocar sobre você é algo poderoso. Então, ele já tinha esse entendimento. E o que acontece com José? É jogado numa cisterna e depois vendido como escravo para estrangeiro. Ou seja, a chance desse cara voltar a governar era zero. Zero. Talvez a chance de você prosperar hoje, talvez seja zero. A chance de você virar um grande empresário, de você ter um ótimo emprego, de você ter um ótimo salário, de você ter uma família, de você habitar no meio de famílias, pode ser zero. Pode ser zero. Mas saiba que o seu zero é momentâneo. A promessa que Deus tem para sua vida, o que Deus faz na sua vida, o que Deus tem para te entregar, o governo que existe sobre você, para exercer a liderança, a ideia, o projeto, o que Deus já te deu, o que Deus está te revelando, ele vai de 0 a 100, porque Deus faz essas coisas. Deus se agrada disso. Deus gosta de fazer dessa forma. Então, entenda isso. Qual era a chance de uma pessoa que estava sendo vendido como escravo para um estrangeiro, ele nunca mais... Escravo é escravo, gente. Escravo é uma pessoa que nunca mais vai ter recurso, é uma pessoa que está fadada a trabalhar de graça para os outros, é uma pessoa que ela nunca mais vai conseguir ter qualquer governo. E olha que ele vinha de uma família rica, de um pai rico, ele vinha de avós ricos, de Abraão rico, de Isaac rico. Ou seja, já existia uma super herança. E ainda existia uma promessa, porque quando Deus deu para Isaac, que era o avô dele, para Abraão, que era o avô dele, quando o Senhor deu a promessa para Abraão, dizendo que ele faria os descendentes dele como areias do mar, que não seria nem possível contar, porque todos nós, até hoje, somos descendentes de Abraão. E Abraão, Deus estava dando essa promessa para ele, porque a esposa dele era estéril. Qual era a chance de sair de uma mulher estéril uma nação? Qual era a chance de sair de uma mulher estéril uma descendência? Uma descendência que ia ser maiores do que as areias do mar. Quem é que consegue contar as areias do mar hoje? Ninguém consegue, ninguém nunca vai conseguir, ninguém nunca vai conseguir fazer sequer uma conta, uma estimativa de quantos grãos de areia que existe no mar, em todos os oceanos. É impossível. E o Senhor tinha dado essa promessa a Abraão, sendo que, quando Deus deu essa promessa, a mulher dele era totalmente estéril, eles já eram idosos, não tinham conseguido ter filhos. Abraão e Sara foram conseguir ter filhos dessa promessa que o Senhor tinha feito quando eles já eram idosos. Então, entenda uma coisa. Deus, ele ama quando você não tem possibilidade nenhuma. Deus, ele ama quando as suas possibilidades é menos negativo do que 1 milhão. É negativo 1 milhão de chance de você acontecer na sua vida o que Deus está te dizendo. É negativo 1 milhão o que Deus tem para poder fazer, o que se cumprir todas as promessas. Talvez você olhe hoje e fale, eu tenho a menor chance de prosperar, hoje eu trabalho, eu não ganho nada, ou eu nem trabalho, eu estou desempregado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te chamou para prosperar. O Senhor te chamou para você reinar. O Senhor te levantou para você ser líder. O Senhor está te levantando como uma liderança. O Senhor vai sim nascer dessas lives. Eu tenho profetizado isso e eu não vou me calar. Dessas lives vão sair empresas multimilionárias em nome de Jesus.
do que Deus está fazendo aqui, da prosperidade que o Senhor está nos entregando, das bênçãos que o Senhor tem, das revelações que o Senhor já nos trouxe nesses dias. Sim, você nasceu para prosperar, você nasceu para governar, você nasceu para liderar. Você vai ser sim um pontinho amarelinho no meio da sua família, aquele diferenciado, aquele que conseguiu chegar onde ninguém conseguiu chegar, aquele que vai levar a sua descendência para um nível aonde ninguém conseguiu chegar. Você vai chegar no nível, a sua descendência vai chegar em níveis ainda maiores por causa do que você está fazendo, por causa do seu propósito, por causa da sua atitude. Por causa do que você está ligando no mundo espiritual aqui nesses dias. Creia nisso, saiba disso. O Senhor vai te dar sonhos, assim como Deus deu para José. Você vai receber sonhos, revelações, projetos, entendimentos. A prosperidade que Deus está colocando sobre as suas mãos é uma prosperidade que ninguém nunca conseguiu alcançar, porque Deus está na sua vida. Deus está nesse projeto, Deus está nesse controle. Deus vai fazer você prosperar, não importa o cenário que o Brasil está, não importa o cenário que o mundo está, não importa o cenário que a economia esteja, ainda que o mundo inteiro quebre, você vai prosperar por causa da promessa, por causa do entendimento, por causa do que você está fazendo, do que você está ligando, do que você está trazendo da parte do Senhor, acessando no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Sabe por que a sua história ainda está desse jeito? Porque antes de você, ninguém acessou no mundo espiritual o que você está acessando, na sua família. Porque a partir do momento que você acessa, que você alcança, que você busca, que você se empenha em fazer propósitos, em estar em alinhamento com a palavra do Senhor, que você coloca em prática essa palavra, que você coloca a sua vida dentro do propósito do que Deus tem para sua vida, você acessa, e a bênção que você acessa, ela alcança não só você, como ela alcança a sua descendência. Aline, mas como que José conseguiu sair disso? E José aqui, das próximas páginas, você vai ver uma história tremenda. Só que saiba de uma coisa, entenda uma coisa. Aqui ele foi vendido como escravo. Só que quando ele chegava nos lugares aonde as pessoas mandavam, ou vendiam, ou estavam na trama, era feito com ele, aonde ele chegava, ele liderava de novo. Aonde ele chegava, as pessoas viam o diferencial dele de novo. Não era só o pai dele que viu o diferencial. Não era. Aonde ele chegava, o diferencial dele aparecia. Aonde ele chegava, a unção que ele tinha era vista. A prosperidade, o entendimento, a escolha, o que Deus tinha para executar na vida de José começava a aparecer, começava a fazer sentido. E aonde ele chegava, ele alcançava a liderança. Ele alcançava a sabedoria. As pessoas começavam, José, vem cá, me fala aqui, o que eu faço com isso? Me dá uma interpretação desse sonho. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele passou a governar a casa de Potifar. Ele ia para a cadeia, colocaram ele numa cadeia, ele precisou do intérprete de sonhos, manda chamar José, José interpreta sonhos. Ele ia para outro lugar, ele reinava. Até que no decorrer dessa história toda, depois de em todos os lugares que ele ia, ele exercia liderança. Só que deixa eu te contar uma coisa, aonde ele ia, ele também encontrava pessoas para perseguir ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, vai acontecer de pessoas te perseguirem, vai acontecer. Quando o chamado, o propósito que Deus tem na sua vida, ele é grande, vai acontecer de pessoas te trair. Vai acontecer de pessoas não gostar dos seus sonhos. Vai acontecer de pessoas não gostar de ver a liderança que Deus coloca sobre você, o governo que Deus coloca sobre você. José, ele se tornava governador aonde ele chegava. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre na sua vida, mas ela está se cumprindo, eu creio que esse é o tempo. Esse é o tempo de acessar o que Deus tem. Você vai governar aonde você chegar. Aonde você chegar vai existir uma liderança. Aonde você chegar vai existir uma prosperidade. Aonde você chegar vai existir uma sabedoria. Aonde você chegar, Deus vai mostrar a diferença por causa de quem você é e por causa dos acessos que você está tendo no mundo espiritual nesses dias.
Agora, como que você lida com isso? Deixa perseguir, deixa falar, deixa. Aprenda a não mais querer retrucar. Aprenda a não mais ficar neurótico com essas coisas. Aprenda a lidar com a inveja das pessoas. Aprenda a lidar com quem as pessoas são. Deixa eu te dizer, você tem governo, você tem acesso a quem você é, ao seu caráter, a quem você faz, o que você faz. Você tem governo sobre quem você é. Você não tem governo sobre quem as pessoas decidem ser. Você não tem autonomia nenhuma sobre sentimentos das pessoas. Você não tem autonomia, nem nenhum governo, nem nenhum controle sobre os sentimentos que essa pessoa tem ruins na vida dela e que ela não está buscando como você está buscando os acessos. Esse governo de Deus sobre a sua vida, esse entendimento do Senhor. Então vai ser natural. Aprenda a encarar as perseguições com naturalidade. O que quer dizer naturalidade? O que quer dizer naturalidade? Quer dizer de você saber que Deus, o que Deus tem e o que Deus vai cumprir na sua vida. Ponto. Isso te basta. Sabe? Você saber. Você consegue, né? O Paulo respondeu ali. Creio que é possível se blindar. É totalmente possível você se blindar. Como que se blinda? Aline, eu não consigo lidar, eu me perco todo e tal. Ou eu fico com muita raiva, ou eu fico muito triste, isso me abala. Deixa eu te dizer. Perseguição, inveja. Não adianta você se entristecer. Não adianta você não adianta você se entristecer, não adianta você ficar com raiva. Porque se você ficar com raiva, aí quem tá pecando é você. Enquanto a pessoa tá invejando, tá perseguindo, o pecado é dela. Se você cria raiva e arruma briga, o pecado é seu. E você posterga a sua bênção por causa disso. Então, você vai simplesmente lidar com sabedoria. Como que é lidar com sabedoria? Não vai ficar com raiva, não vai criar... Nossa, mas é meu irmão. Meu Deus, é da minha própria família. Meu Deus, amém. Isso é sobre essa pessoa, não é sobre você. Ora por ela. Pede Deus para converter essa vida, para Deus tirar esses sentimentos ruins, porque se ela faz isso não é só com você, ela faz com outras pessoas e a maior prejudicada é ela mesma, porque ela sabe que ela é invejosa. Ela sabe que ela é uma pessoa que quando ela vê alguém, ela tem inveja e ela tem ciência disso. Poxa, eu sou a maior invejosa. E a pessoa não consegue sair, então ore por essa pessoa. Não adianta ficar com raiva, não adianta brigar. Pode até brigarem com você. Mas você não vai brigar. Você não vai ficar com raiva, você não vai xingar ninguém. Você não vai perder a sua bênção. Porque a bênção que Deus te deu, Ele não precisa. O fato de outra pessoa te invejar não muda o que Deus tem na sua vida. O fato dos irmãos de José invejarem ele, nem de longe mudou o que Deus tinha com José. Entende? A promessa que Deus tem, o sonho que Deus deu para José, ele se cumpriu na totalidade, independente do que as pessoas achavam, independente das perseguições e das calúnias que ele recebia, independente dele ter sido vendido pelos próprios irmãos. Não entende. Não adianta. Entende? Então, veja bem, quando você tem, aí eu vou voltar no que o Paulo falou, é possível se blindar? Totalmente possível. Por quê? Porque quando você tem consciência do que Deus tem, quando você tem consciência do projeto que Deus já te deu, da bênção, da prosperidade, quando você tem ciência de que você é próspero, de que Deus vai cumprir, Deus vai fazer coisa grande na sua vida, você se blinda.
Quando você tem essa consciência de que nada e nem ninguém consegue mudar, nada e nem ninguém consegue mudar o que Deus tem para sua vida. Então você vai olhar para a vida de quem faz isso, né, para esses irmãos de José. Vamos intitular essas pessoas como irmãos de José. Quando você se depara com um irmão de José na sua vida, que inveja, que tem raiva, que persegue, que calunia, que faz tudo errado, olha e fala, irmão de José, vou orar pelo irmão de José. Já pode botar o nome dele, irmãozinho de José. Vou orar pro irmãozinho de José, para Deus abençoar, para Deus libertar, para Deus converter. Gente, eu já tive momentos na minha vida de perseguições, de passar perseguições, assim, violentas mesmo. Forte, de pessoa procurar do que te acusar. Sabe o que é gostoso nessa história toda? Mas isso, claro, eu levei 23 anos andando com Deus para poder aprender isso. Eu já entrei em crise, já enlouqueci, já briguei, já fiz tudo. Depois de 23 anos e de você aprender e ir tendo muitas lições, porque uma coisa é se aprender com José, outra coisa é quando chega na sua vida, né? E você ter que lidar, é muito difícil. Então, eu já passei por perseguições muito fortes, assim, de pessoas ficarem procurando do que te acusa, da mesma forma, assim, parecido com o que fizeram com José, do que fizeram com Davi. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários lugares onde as pessoas de Deus que eram prósperas, que Deus honrava e que tinham algo especial de Deus, elas passavam por isso o tempo todo. E, sabe, e eu tive uma experiência com Deus a respeito disso que eu vou te contar aqui. De pessoas realmente mentirem, levantarem calúnias, tentarem, sabe, ficar procurando, assim, a ponto de dizer assim, ela trabalha demais. Gente, eu trabalho demais, o problema é de quem mesmo? Eu tô prejudicando quem trabalhando demais? Quem trabalha demais sou eu. Então, se eu trabalho demais, de ter raiva do que de eu trabalhar muito. Porque acha que eu trabalho demais. Mas não é. É porque quando as pessoas verem a prosperidade de Deus na sua vida, elas acham que é porque você tá trabalhando mais, é porque você tá fazendo alguma coisa que elas não estão fazendo. Como essas pessoas provavelmente não trabalhavam muito, elas tinham raiva e achavam que a prosperidade que existia em mim era porque eu tava trabalhando demais. E até esse tipo de acusação, como se fosse, nossa, muito difícil, muito ruim. Olha, meu Deus, que absurdo, ela trabalha muito. Olha o nível de coisas que a gente passa. Então, você passa por esse tipo de coisa e assim, você, a ponto de você falar, Deus, que coisa é essa? Pra que eu tô passando por isso? Pelo amor de Deus, Senhor. Pelo amor de Jesus. Agora eu vou ter que responder por que eu tô trabalhando, por que eu tô deixando de trabalhar. Pelo amor de Deus, é demais. Cada um faz sua vida o que quer. E assim, eu tô nem aí se a pessoa tá trabalhando, se ela tá deixando de trabalhar. Eu não tô preocupada com a vida dos outros. Por que os outros estão preocupados com a minha vida? E já entrei numa neura ali. Ah, meu Deus, que absurdo. Porque esse tipo de coisa é ruim passar. É ruim. E quanto mais energia você coloca, mais desgastante fica. Então, o segredo quando você passa por esse tipo de situação é: você precisa se blindar. Você precisa... Peraí. Eu sei muito bem o que Deus tem. Eu sei muito bem onde eu vou chegar. Eu sei muito bem que Deus me prospera. Eu sei muito bem que Deus me abençoa. Eu sei muito bem que a minha empresa é diferenciada. Eu sei muito bem que a minha família é abençoada. Eu sei muito bem que isso e aquilo que você souber... Entende? E ponto. Não coloque energia nisso. Não gaste um dia da sua vida tentando se justificar pra ninguém. Não gaste nem um segundo da sua vida indo tirar satisfação com o que falaram de você. Não gaste o seu tempo com isso. Não gaste o seu tempo com isso. Não perca o seu tempo por isso. Talvez o Senhor permita isso acontecer para te dar uma experiência e para ver a palavra se cumprindo. Porque no final do dia, gente, a palavra vai se cumprir. Então o Senhor, às vezes, permite a gente passar por isso para você falar, nossa, para eu, por exemplo, poder te contar isso aqui agora.
Caramba, eu já passei por coisas assim, igual de José também. Já recebi altas perseguições, já inventaram mentiras, já falaram coisas, já tentaram me acusar. Procurar do que acusar e não ter. Procurar do que acusar e não ter. E quando não tem do que acusar, não tem o que falar, você não tem nada que eles possam pegar de errado, eles começam a jogar até o que você faz de certo contra você. Isso vai acontecer. Só que qual é o segredo? Como que a gente vence isso? Primeiro ponto, não coloque energia sua nisso. Não perca um dia do seu sono pensando, nossa, falaram isso de mim? Nossa, me acusaram disso. Nossa, quem eu não esperava? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha melhor amiga, minha tia, minha irmã, a minha melhor pessoa lá do trabalho que eu mais confiava, meu melhor funcionário. Não importa. Quem era a pessoa da sua confiança? Talvez José contou os sonhos dele para os irmãos, falando, pô, são meus irmãos. Eles vão ficar felizes de ver que Deus tem algo na minha vida. Só que foi exatamente o contrário disso. Então não importa se era a pessoa que era para estar se alegrando com você pela sua vitória, que é quem está apontando o dedo sobre você. Não importa. Não importa isso. Não importa. Quando você vê a perseguição, quando você vê a traição, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, primeiro ponto, o que Deus tem para você, aprenda a não sair contando para as pessoas. Guarda com você e segue o plano, segue o fluxo, segue o roteiro que Deus tem para você. Segundo ponto, a sua unção de prosperidade de governo, ela vai se destacar onde você for. Ela vai se destacar. Podem te vender de escravo, podem te colocar na prisão, podem fazer o que for com você, como fizeram com José. Fizeram tudo quanto é coisa com José. Se você for ler a história aqui, você vai ficar assustado. Só que sabe aonde o José termina? Aline, mas e aí? Aí a gente fica sendo perseguida a vida toda e o que acontece no final? O que acontece no final? O que acontece no final? Você vai chegar onde Deus falou que você ia chegar. Você vai ser quem Deus falou que você ia ser. Você vai se levantar na terra como Deus falou que você ia se levantar. Você vai ser pessoas. Você vai ser a pessoa que Deus disse que você seria. E deixa eu te dizer, de escravo, a sua maior dor tem intimidade com o seu maior propósito. De escravo, você vai para onde? Você vai para governador. Sabe onde que Deus colocou José? Depois de várias situações que ele foi passando, só que ele foi passando, adquirindo experiências nessas situações, só que em nenhum momento ele deixou de confiar no que Deus tinha com ele, em nenhum momento ele fugiu do que Deus tinha com ele se acovardou, ele enfrentou todas as situações, ele agiu corretamente em tudo. Se você pegar José, você vai ver José atuando de forma íntegra, aonde ele ia. Você não vai ver José dando jeitinho pra nada. E você vai ver Deus chegando com providência na vida de José. Quando a mulher de Potifar, quando ele saiu de lá da prisão, que ele foi pra cuidar da casa de Potifar, que ainda não é o lugar final para onde ele foi, para onde ele chegou, a casa de Potifar foi uma das casas que ele passou, e ele passou a ser quem governava tudo de Potifar. E o que acontece? A palavra fala que José era bonitão, que ele tinha uma aparência muito boa, que ele era um homem muito bonito. A palavra fala isso. E o que acontece? A mulher de Potifar começou a se sentir atraída por José. Então, isso também pode acontecer na sua vida, sabia? Às vezes pessoas vai admirar a sua beleza, vai tentar te tirar do propósito. Vocês que são homens, vocês que são mulheres, você que é casado, que é casada, às vezes vão aparecer aí umas mulheres de Potifar, umas pombagira por aí, né? Que é o espírito da prostituição, né? Que é o espírito de coisa. E a mulher era casada com Potifar, era tipo a mulher mais importante daquela região. E ela começa a se sentir atraída por José. E ela começa a assediar José brutalmente. Querendo
ficar com José. E José fugia dela, José corria dela dentro da casa, dentro do reino. Aonde ela ia, José ia para o outro lado. Então entenda, vai acontecer isso na sua vida. Tem momentos que pessoas que querem te tirar do propósito, seus amigos, pessoas, homens, mulheres, aqueles amigos que fazem coisas erradas, tentando te influenciar. Aquelas pessoas que querem te tirar do seu propósito, querem te tirar do que Deus está te dando aqui. E aí ela persegue. E quando ela não consegue, ela vai atrás de José em todo lugar. Ela fecha José no quarto dela. Ela faz coisas horrorosas. Quando depois que ela faz isso e ela não conseguindo, José, vazando fora, metendo o pé, caindo fora dela, fugindo dela e falando, não, você tá louca. Eu sou a pessoa da confiança do seu marido, tá maluca? E ele foge dela. E ela pega a túnica dele um dia e ela acusa ele, dizendo, olha, e ela vai no marido dela em Potifar e fala assim, o seu servo aí, o seu mordomo, esse cara da sua confiança aí, José, ele tentou me abusar de mim. Ela usa contra José o que ela faz, o que ela estava fazendo, só para prejudicar José. E aí, o que Potifar faz? Manda José para prisão. Ele vai preso e depois lá da prisão, Deus dá liderança para ele dentro da prisão. Daqui a pouco ele sai. E aí, aonde que José termina? Aonde que José termina? Cumprindo o propósito de Deus. Talvez você já está no meio desse percurso. Talvez você já foi perseguido que tinha que ser perseguido. Talvez já tentaram te acusar de toda forma. Talvez você já tenha a revelação de Deus, do que Deus tem para sua vida. Talvez já tentaram te tirar do propósito de todo jeito. Apareceu aquela mulher dos seus sonhos, aquele homem dos seus sonhos. E no final você viu que era só perca de tempo, era o inimigo tentando te roubar o seu tempo. Talvez você já entre idas e vindas, entre carregando o propósito, carregando o que Deus tem, carregando a promessa de Deus, carregando a prosperidade do Senhor, carregando o sonho que Deus te deu. Você já passou por todas essas situações e tem passado. Não vou dizer pra você que você ainda vai passar, não. Eu tenho certeza que quem tá aqui, quem tem uma unção de prosperidade na vida, quem sabe que Deus tem algo diferente, quem se moveu pra fazer esse propósito, ou tá se movendo hoje pra fazer esse propósito, porque sabe que Deus tem uma prosperidade com você diferenciada. Porque você sente isso e você sente que as pessoas sentem isso em você e te perseguem, te caluniam, e tentam te tirar do foco, e tentam te tirar da presença. Talvez você já esteja no meio desse percurso todo, e você já esteja prestes a chegar aonde Deus tem para você chegar. Eu estou falando com pessoas aqui que já estão para chegar aonde Deus tem, aonde a promessa de Deus ela se cumpre sobre você de fato. Porque você está pegando chaves. E quem pega chave abre porta. E quem abre porta tem acesso. Talvez eu tô falando com pessoas aqui que já tá na frente da porta. Só para pegar essa chave, para abrir essa porta e para acessar o que Deus tem. Então aprenda com a sua história e aprenda com a história de José. Entende? E aí a gente pode ir lá ler rapidinho. Em 45, só para você ler aqui dentro da palavra, capítulo 45. A gente vai pular lá pra frente. E aí, deixa eu te contar, mas Aline, e os irmãos de José? Não deu nada? Deu muito. Deu muito. Deu muito. Sobrou pra eles. Por quê? Porque tiveram que ver a promessa de Deus se cumprir. Porque tiveram que ver a promessa de Deus se cumprir. Tiveram que ver a promessa de Deus se cumprir. Como que foi isso? José ficou desaparecido por anos, dado como morto por Jacó. Os irmãos disseram que ele estava morto. E ele foi dado como morto. Jacó tinha muita tristeza
dentro dele, porque ele era um filho especial para Jacó, né? O texto falou isso. E Jacó muito triste. E eles contaram a história que eles quiseram lá pro pai dele. E mesmo o pai dele entristecendo muito, eles nunca contaram a verdade. Só que houve um tempo e aí José foi sendo preparado por Deus para chegar onde Deus queria. Ele foi passando por todos esses processos, só que a integridade de José não mudava. José continuava firme, José continuava íntegro, José continuava firme no que Deus tinha dado, naquele sonho que Deus tinha dado para ele. Aonde ele chegava, ele se destacava. Aonde ele chegava, a unção, a prosperidade chegava junto com ele. Tudo que ele fazia era bem sucedido. Aonde ele chegava, ele ganhava a confiança dos grandes. E depois desse processo todo, José estava como governador. Ele se torna governador de um outro país. Ele se torna governador de Faraó no Egito. Num país vizinho ao país onde ele era descendente, onde estava a família dele, a casa dele. Ele perdeu o contato totalmente com a família dele. Ele foi viver o processo de Deus. E aí ele vai e se torna um governador. Só que nesse período, nesses anos que foram se passando, existe uma fome que assola a terra de José, onde morava o pai e os irmãos dele. Então vem um ano de muita escassez, de muita fome. E o que eles precisam fazer? Os irmãos de José precisam ir buscar alimento. Precisam ir buscar forma de sobrevivência. Eles não tinham mais como sobreviver. E aí os irmãos, Jacó já estava bem velhinho. E Jacó vira para eles e fala assim, vai lá no Egito, porque lá no Egito tá tendo mantimento. E aonde que era? Aonde José era governador. Então, na terra onde estavam os irmãos e os pais, existia escassez. Mas na terra onde José era governador, não tinha escassez. Pelo contrário, eles tinham para eles e estava abastecendo as outras nações. Só que, claro, vendendo, ganhando dinheiro. Então, aonde José estava, a prosperidade estava. Aonde José governava, a prosperidade estava ali. E aí, eles vão para lá, os irmãos vão a mando do pai deles. Deixa só o irmãozinho mais novo, que veio depois de José, que era Benjamim, que era também um filho da mesma esposa, da mesma mãe que José. E aí, eles vão até lá para buscar comida. E quando eles chegam lá, quem que eles encontram? José. Só que eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Viu aqueles 11 irmãos e falou, olha meus irmãos aqui. E eles não reconheceram José, porque José saiu de lá muito novinho. Eles não viram que era José. E aí José começa a tratar com eles, não conta a verdade para eles ainda. José manda eles irem lá e trazerem o irmãozinho dele, Benjamim, que era o irmão que ele tinha de mesmo pai e mesma mãe. Aí ele fala assim, vocês vão ter que ir lá e trazer esse irmão de vocês, eu quero conhecer esse irmão de vocês. E eles, sem entender muita coisa, só que ele falou, se vocês não forem, não trouxerem, vocês vão ter que voltar aqui para buscar mais comida. E quando vocês buscarem, eu só vou dar comida para vocês se vocês trouxerem Benjamim, que era o irmãozinho mais novo, que ele queria ver Benjamim. E aí, acontece isso, eles voltam pra lá, José manda encher eles de comida, coloca o dinheiro de volta nas bolsas deles. Quando eles chegam lá, o dinheiro tá lá, José não cobrou deles. José manda bastante comida, mas não totalmente, porque ele queria que eles voltassem para buscar mais e trouxessem o irmãozinho dele. Ele pergunta se o pai dele tá vivo, eles falam que tá, mas que tá muito velhinho. E ele se emociona muito. Então, o que estava acontecendo ali, pessoal? Estava se cumprindo o sonho que Deus tinha dado para José. Deus tinha dado um sonho para José dizendo que o feixe de trigo dele ficava de pé, mas o dos irmãos se curvava diante do dele. Não foi essa a promessa que Deus tinha dado?
E mesmo ele jogando José na cisterna, mesmo ele vendendo José como escravo, mesmo José sendo colocado na prisão, mesmo José sendo acusado de coisas horríveis que ele não tinha feito, mesmo José passando por todas as lutas, a liderança, o governo, a prosperidade que tinha em José não mudava. Até chegar ao ponto de José ser o responsável por abastecer não só a nação dele, mas todas as nações que estavam ali. Só se ia comer, só se teria sobrevivência se fosse no governo de José buscar a comida, buscar o mantimento. Então Deus, ele cumpre. E não importa o que aconteça, e não importa o que digam, e não importa quem persegue, não importa o que façam. A promessa de Deus vai se cumprir. E José continua tratando, e eles não reconheceram José. E eles continuam, para ele era muito mais fácil reconhecer, porque os nomes, ele sabia os nomes de todos. Por mais que houve um envelhecimento de todo mundo, os 11 estavam juntos. Ele olhou o nome e viu o nome deles completo. Ele sabia que eram os irmãos dele, mas os irmãos dele não sabiam que era ele. Porque os irmãos dele achavam... O que os irmãos dele achavam? Que ele estava escravo. Até hoje, ou que ele já tivesse morrido, ou que um animal já tivesse comido ele. Entende? Então, o que acontece lá no final? Vamos lá no capítulo 45. José, ele revela a identidade dele para os irmãos. Tá, Aline, mas aí eles foram lá, levar a comida. José colocou o dinheiro deles de volta dentro das bolsas. Eles chegam lá, eles têm mantimento e o dinheiro voltou sem eles perceberem. Quando eles chegam lá, que eles abrem a carga, eles veem que toda a comida foi colocada e ele vê que o dinheiro foi colocado de volta, porque José mandou eles levarem os serviçais dele, colocar o dinheiro de volta nessas bolsas. Ou seja, não cobrou deles. Eles voltaram. Só que ele falou assim: o dia que vocês voltarem aqui, vocês só vão ter mais mantimento, porque eu creio que eles não conseguiram levar muita coisa, porque naquele tempo não tinha tanto forma de locomoção para levar um monte de carga. Então imagina ali que eles levaram uma carga relativamente grande, mas claro que logo teria que voltar de novo. Porque não tinha caminhão, carreta, bitrem, né, gente? Para poder encher naquela época. Então, eles levaram mais. E chegaria o momento de voltar. Só que ele falou o seguinte: quando vocês voltarem, eu só vou atender vocês. Eu só vou dar comida de volta para vocês se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês, o Benjamim. Aí eles falam isso para Jacó. Fala: pai, olha, tá na hora de voltar lá para buscar mais comida. Só que ele falou pra gente que a gente ele só ia dar comida de novo pra gente, só ia vender mais pra gente, se a gente levasse o Benjamim. Senão, ele não ia mais nos atender, ele não ia mais comercializar com a gente, ele não ia mais abastecer a gente de comida. E lá hoje é o único lugar que tem comida, a gente não tem como buscar em outro lugar. E aí eles voltam lá. E aí Jacó falou: não vai não, vocês, eu já perdi José já morreu, agora eu vou deixar vocês levarem Benjamim. Benjamim é uma criança ainda, Benjamim pode morrer, ele pode pegar Benjamim, escravizar Benjamim. Não. E aí José entra em crise, mas eles falaram: não, a gente vai sim. E aí chega o momento, eles conseguiram convencer Jacó, José entrou em crise? Não, Jacó entrou em crise. E aí eles conseguiram convencer Jacó e levaram e voltaram lá para buscar. E levaram de volta o dinheiro. Jacó falou para eles: leva o dinheiro de volta, porque esse dinheiro não deveria ter voltado aqui. Leva o dinheiro, leva tudo, leva presentes para ele. Mas eu preciso que Benjamim volte. E aí José vira para eles e revela a identidade para eles. Olha que história linda. Versículo 45 fala assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos. E lhe revelou a sua identidade. José se emocionou, ele já estava muito emocionado e começou a chorar. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviam. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. E aí ele fala para os irmãos assim: sou eu, José. Meu pai ainda está vivo?
Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que o homem diante deles era José e perderam a fala. Por quê? Porque eles imaginavam que José não existia mais, que José estava morto, que José estava escravizado, que José estava ferrado. Eles nunca iam imaginar que aquele homem poderoso, que tinha se tornado o homem mais poderoso daquela época e daquelas nações, era o irmão que eles tinham jogado dentro da cisterna, que eles tinham vendido de escravo. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Olha, você me vendeu como escravo, mas eu estou aqui como governador. A sua maior dor tem intimidade com o seu maior propósito. Entenda isso. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Olha esse homem. Olha esse homem. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês. Ou seja, o meu feixe de trigo ficou de pé. E o de vocês se curvou. Mas eu não estou dizendo isso para poder humilhar vocês. Eu estou dizendo isso para poder dizer: foi Deus que me mandou. Foi Deus que me mandou na frente de vocês. Foi Deus que fez vocês me jogarem como escravo para o Egito. Porque se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria aqui agora sendo governador. Eu não estaria aqui agora provendo comida, inclusive para vocês e para todas as nações. Eu não estaria aqui nesse governo prosperando no que Deus me colocou para fazer. Porque por causa do que Deus me fez, existe um propósito para que vocês fossem abençoados. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. Então Deus me colocou à frente para preservar você, a sua vida, a sua família, a casa do meu pai. Versículo 6, ele fala: a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5. Porque eram 7 anos de fome que ia ter. Só era o 2º ano ainda. Ele falou: a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5. E não haverá plantio nem colheita. Então, só quem se preparou para passar por esse momento da crise é que vai conseguir governar. Eu não quero ser nenhuma mensageira do apocalipse aqui. Mas a gente sabe muito bem para onde nosso mundão tá indo. Quem tá ligado tá sabendo que as coisas não estão indo bem. Nem pro Brasil e nem pro mundo. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai te fazer prosperar para que você seja o mantenedor, para que você seja o pilar, para que talvez pessoas que te perseguiram, pessoas que falaram mal de você, falaram mal do seu propósito, sejam governadas por você no momento em que elas vão precisar. Por isso que é importante você não guardar ressentimentos. Por isso que é importante você entender que existe um propósito de Deus naquela perseguição. Por isso que é importante você entender que existe um propósito de Deus até na inveja dos seus inimigos. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Mas olha, tem 2 anos aí de crise e vão ter mais 5, ele tá dizendo. Tem 2 anos de fome e vão ter mais 5. Não vai ter plantio, não vai ter colheita, não vai ter prosperidade. Só quem se preparou para passar por esses 7 anos. Só quem tá alinhado com o propósito de Deus. Só quem tem uma unção de governo. Só quem tem uma unção de prosperidade. Só quem fez live de 12 dias e continua fazendo. Só quem fez live de madrugada. Só quem fez live e tem buscado e tem feito. E tem se entregado, e tem ouvido a palavra, e tem orado. Só quem tem feito isso que consegue passar sem ter nenhum arranhão de qualquer situação. Pelo contrário, José, no meio daquela crise, ele só estava prosperando cada vez mais, porque para comprar comida tinha que trazer dinheiro. Então eles continuavam buscando mais, eles continuavam indo mais.
Ele só continuava prosperando. A prosperidade que ele já tinha alcançado e que ele governava só multiplicava no meio daquela crise. Porque o dinheiro de todas as outras nações tinha que vir para o Egito. Porque eles tinham que buscar comida onde tinha, que era no Egito. Então o Egito, que já era forte, fica mais forte ainda. O governo de José, que já era grande, fica mais grande ainda. Então entenda o propósito que existe por trás disso tudo. Entenda o propósito que existe por trás. José está dizendo, eu entendi tudo agora, fica tranquilo. Eu não tenho nada a dizer sobre o que vocês fizeram comigo. Porque o Senhor me mandou adiante de vocês. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida, para preservar a vida de vocês. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. O que Deus tem para fazer na sua vida é para você. E é para a vida das pessoas. E é para salvar a vida de pessoas. É para você empregar pessoas. É para você ser mantenedor de obras. É para você ser a pessoa da confiança da parte do Senhor que vai governar sobre tudo que Deus coloca sobre você. Para salvar muitas vidas. O que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo com você, o que Deus faz, o que Deus permite você passar, é para salvar muitas vidas. É para que a bênção que o Senhor está colocando sobre você, ela não seja só para você, mas ela seja para muitas outras pessoas. Muitas famílias, muitas vidas vão conseguir se salvar dos momentos de crise por causa da prosperidade que Deus está colocando sobre você, que Deus colocou sobre você e que você vai viver por esses dias, por esse tempo. Entenda isso. Entenda o propósito completo. E aí ele fala, portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Olha isso. Olha a grandeza desse homem. E não só a grandeza dele. Ele poderia ter apontado o dedo. Ele poderia ter falado, tá vendo? O sonho se cumpriu, tá vendo aí? Olha aí. Vocês não me chamavam de sonhador mó? Vocês não me chamavam de sonhador? Olha aqui o sonhador onde que tá. Olha onde que vocês estão. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas ele é sarado. Ele tem as emoções dele curadas. Ele entende o que Deus tem de propósito em cima daquilo. E ele entende o mover de Deus. Ele não tá nem aí pro que os outros falam e fazem. Ele entende o mover de Deus. Isso aqui, Deus tá permitindo isso aqui porque Deus tá me ensinando. Porque Deus vai me colocar em lugares altos. Porque Deus tá me ensinando a lidar. Porque Deus tem um propósito nisso. Então, olha, ele fala assim, portanto, foi Deus que me mandou pra cá, não foi vocês. E foi ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Mas não foi vendido como escravo? Foi. Mas o que ele virou? Ele virou. Vamos lá. O seu propósito tem intimidade com a sua maior dor. Saiba disso. Se hoje você está aqui nessa live e você tem um problema financeiro gravíssimo, você nunca conseguiu prosperar até aqui, ou quem sabe você está quebrado, ou você está quebrando. Talvez você já esteja aí perdido. Talvez você esteja aí com problemas sérios na sua vida. Talvez você pense que o tempo já passou, que já acabou, que não dá mais tempo, que nada aconteceu do que você esperou quando você era mais jovem, que coisas que você esperava naquele tempo não aconteceu, promessas não se cumpriram. Talvez você esteja pensando isso hoje, mas eu quero te dizer, o seu maior propósito tem intimidade com o seu maior problema, com a sua maior dor, com a sua maior escola, com o seu lugar de maior sofrimento. Com os lugares onde você passou e falou, caraca, por que eu passo por isso, cara?
Por que que isso acontece comigo? Por que que eu tô passando por isso? Então entenda, o seu propósito tem intimidade com o seu maior dor. Aquele que foi vendido de escravo, ele vira conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Em qual momento? No momento aonde só o Egito prosperava. Só o Egito prosperava. Eu creio, sabe? Eu creio que Deus tem um propósito com o Brasil. Eu creio que o Brasil vai ser a terra daquele Egito. Vai ser o lugar onde vai haver a prosperidade. Quem sabe nós que estamos aqui nessa live hoje. Quem sabe nós vamos sustentar outras nações. Quem sabe nós que estamos aqui seremos os Josés de outras nações. Eu creio numa promessa que existe sobre o Brasil, de um avivamento que existe sobre o Brasil, de algo que Deus vai fazer no Brasil, que enquanto o mundo todo vai se destruir, o Senhor vai levantar uma nação, um povo poderoso dentro do Brasil. E deixa eu te dizer uma coisa, você está no meio desse rol de nomes que o Senhor determinou que serão prósperos no Brasil, para sustentar o Brasil e para sustentar as outras nações no tempo da dificuldade. Se você recebe essa palavra agora em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essas pessoas que estão aqui nessa live, sobre essas pessoas que estão sobre esse projeto, sobre esse propósito, dessas pessoas que têm sentido no coração delas um chamar diferenciado do Senhor para prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está te levantando para ser José, o Senhor está te levantando para sair da situação de escravo, para sair da situação de perseguido, para sair da situação de invejado, para te levantar sobre o Brasil, para que o Brasil se levante como o maior provedor das nações. Eu creio nessa promessa, um grande avivamento, um grande tempo de prosperidade vai vir sobre o Brasil, onde pessoas que estão sobre o Brasil, os Josés que estão sobre o Brasil, serão os prósperos, serão aqueles que serão levantados no Brasil, para poder sustentar não só o Brasil, mas para poder sustentar outras nações. Em nome de Jesus, você é o provedor, você é o governador, você é quem Deus está levantando para administrar, você é o dono das empresas que o Senhor está levantando para prosperar na terra, para serem empresas que vão sustentar a economia do país, e não só do país, mas do mundo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida que você é o José desse tempo. Eu declaro sobre a sua vida que você é o provedor, que o seu propósito tem intimidade sim, que o que você passa hoje é uma sustentação, é um entendimento que o Senhor te trouxe, é um ensinamento que o Senhor tem te trazido e está te trazendo porque o Senhor está te levantando como José. O Senhor está te levantando como José. Recebe em nome de Jesus esse governo, essa prosperidade, essa unção. Você é o provedor, você é o próspero. Você, Deus está te levantando com uma prosperidade que quando ninguém mais estiver próspero, você será o mantenedor e o próspero da sua casa, do seu país, da sua cidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus está levantando nesse tempo. Deus está levantando dessa live. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui movidos pelo nosso próprio coração. Pelo nosso próprio coração a gente estaria dormindo, a gente estaria na rua, a gente estaria na academia, a gente estaria tomando café. A gente não estaria nessa live. Se você está nessa live, se Deus tem te colocado nesse propósito, se você está aqui pela primeira vez e Deus tem te colocado nesse propósito, você vai assistir as outras chaves e se levante, José. Se levante, José. Se levante, José. Em nome de Jesus Cristo. Você que nem estava aqui ainda nesse propósito. Você que fez uma chave e não fez as outras. Você que talvez não tinha ainda se levantado. Você que não tinha vindo. Mas você chegou aqui hoje, eu quero te dizer, você é o José dessa nação, desse tempo. Se levante como José. Vá acessar as outras chaves, vá assistir as outras lives. Se levante, José, em nome de Jesus, porque se você não se levantar, a sua terra vai perecer. Se você não se levantar, imagine você se José tivesse desistido.
desistido. Imagine você se José não tivesse cumprido o propósito. Imagine você se José não tivesse sido vendido como escravo. Imagine você se José não tivesse se levantado. Então por que você não se levanta? Você vai deixar você e a sua terra perecer? Você vai deixar você e a sua família perecer? Você vai deixar o seu país perecer? Os Josés precisam se levantar. Os Josés precisam entender o seu propósito. Precisam entender o seu papel. Precisam entender o seu chamado. Precisam entender a prosperidade. A prosperidade que Deus te deu não é para você. Se você não se levantar, você vai arruinar uma nação inteira. Se você não se levantar, você vai arruinar a sua descendência inteira. Em nome de Jesus Cristo. Se levanta, José. Se levanta e entenda o propósito que Deus tem nisso. Não importa se irmãos venderam, não importa se foi para a cisterna, não importa. No nome de Jesus Cristo, se levanta, José, nesse tempo. Porque se você não se levantar, você vai perecer, a sua casa vai perecer, os seus irmãos vão perecer, o seu país vai perecer, a sua cidade vai perecer. O Senhor está levantando nesse tempo os Josés. O Senhor está levantando os Josés. Aqueles que têm unção de prosperidade. Chegou o tempo da sua prosperidade vir à tona. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você não faz pela sua vida, faça pela vida dos seus. Se você não faz por você, faça pela sua cidade. Se você não faz por você, faça pelo seu país, faça pelo seu estado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa aqui que disse: Valéria, eu vou usar o seu exemplo. Valéria falou: Valéria, bolos e doces, eu tenho medo de não dar certo na confeitaria. Eu amo. Valéria, você não está no propósito desde o início. Você precisa ir assistir as outras lives. Porque quem tá aqui dentro do propósito, o medo já foi embora, ó. Já tá num nível acima. Esse nível do medo de não dar certo ficou lá na primeira live. Na primeira live, na live de abundância. Na live de multiplicação. Esse medo já ficou lá. Quem tá aqui hoje já tá com essa chave na mão faz tempo, viu, Valéria? Então, as Valérias que estão por aí, que ainda estão com medo, sabe? Volta lá nas chaves. Nós já estamos na 9ª. Essa fase aí já passou, ó. Já foi quebrado esse medo, já foi destruído. Nós já estamos no nível de José. Nós já estamos no nível que nós já estamos entendendo o que Deus tem com a gente. Nosso nível já tá lá. Então, quem não assistiu as outras lives, volta. Volta e vai assistir. Vai maratonar a live. Vai lá, tá lá no YouTube, Aline Dentro do Propósito aqui, é o meu Instagram. Pra quem não tá no meu Instagram, vai pro meu Instagram, porque lá vocês vão ficar sabendo de tudo que tá acontecendo, que propósito que tem, que hora que eu posto o vídeo. Vá pro grupo do WhatsApp, vá pra lá. Aqui eu não fico colocando, mas lá no Aline Dentro do Propósito é onde você tem a estrutura inteira do propósito. Talvez você tá chegando aqui hoje, na 9ª chave, no final da oração. Mas o Senhor tá falando no seu coração, você é José? Volta, vai assistir as outras lives, vem amanhã e depois, 6 horas da manhã. E se levante, José. Porque eu não quero nem pensar o que teria acontecido se José não tivesse se levantado. Em nome de Jesus Cristo. Escreve isso aqui pra mim, rapidinho pra gente orar. Escreve assim: eu sou o José que Deus tá levantando. Escreve isso. Deixa eu ver se você dá conta de declarar isso, vai. Deixa eu ver quantos são Josés. Quantos receberam agora essa palavra?
Deixa eu ver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem são os Josés que Deus está levantando aqui. Deixa eu ver quem é o José que Deus está levantando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Coloca aí, eu sou o José que Deus está levantando. Eu sou o José que Deus levantou nesse tempo. Eu sou o José que estou me levantando para sustentar a minha casa, a minha família, os meus descendentes, a minha cidade, o meu estado, a minha nação. Eu vou fazer parte disso. Eu sou o José que Deus está levantando para governar. Eu sou o José que Deus está levantando para ser o sustentador do momento da crise. Eu sou o José que Deus está levantando. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ver você profetizar isso sobre a sua vida, você receber isso, você colocar isso em palavras aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Eu quero conhecer os Josés que Deus está levantando, os Josés que vão prosperar como nunca prosperaram até aqui, os Josés que Deus está levantando na terra, os Josés que Deus está levantando no Brasil, os Josés que Deus está levantando no estado onde você mora, o José que Deus está levantando na sua cidade. Em nome de Jesus, você vai ser o sustentador, você vai ser o governador, você vai ser o administrador. A riqueza que vai existir no momento da crise, ela vai estar debaixo do seu governo, porque você é José. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto você está escrevendo aí, vai escrevendo. Eu quero saber quem são os Josés. Olha como é que termina essa história. Aí ele fala, né? Quando ele fala, foi ele, Deus, que me fez conselheiro de Faraó, administrador de todos os bens do palácio e o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para o meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gozém, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos. Ele deixou vir, mandou os irmãos ir lá trazer o pai dele, avisar que ele estava vivo. Agora vocês vão ir lá e vão falar que eu tô vivo. E vão dizer para ele o que aconteceu. E fala para ele que ele vem para cá. Ele pode vir, os filhos dele, que eram meio irmãos, inclusive, ele poderia nem querer. O único que era irmão de pai e de mãe era Benjamim. Falou, pode vir ele, pode vir os filhos dele, pode vir os netos. Rebanho, gado, o que ele tiver lá, fala para ele trazer. Com todos os bens dele, fala para ele vir para cá, para essa terra de prosperidade. Porque ainda haverá mais 5 anos de escassez. E ele fala, do contrário, o Senhor e toda a família perderão tudo que tem, porque 5 anos de escassez vai consumir todos os bens de vocês. E José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que eu ocupo aqui no Egito. Olha isso, gente. Deus tem uma posição de honra para você. Ele está dizendo assim, vai lá e conta para o meu pai a posição de honra que eu ocupo. Não a posição que me colocaram. Ele falou, vocês vão lá e conta lá que vocês me jogaram na cisterna. Conta que eu fui vendido como escravo. Conta todas as lástimas que aconteceram na minha vida. Não, ele é sarado. As emoções dele são curadas. Ele vira e fala assim, conta pro meu pai a posição de honra que eu ocupo aqui no Egito.
Não conta que eu fui escravo, não. Não conta que eu fui lascado de tudo, não. Conta a posição de honra que eu ocupo aqui no Egito. Deixa as pessoas ficarem falando de você e falando a posição de honra que o Senhor está te colocando. Aí ele fala, descrevam para ele tudo o que viram e traga-no para cá o mais rápido possível. Traga o meu pai para perto de mim. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Benjamim era o único irmão dele que era de parte de pai e de mãe. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. E foi assim. E Jacó vem morar no Egito, não só a convite de José, mas ele vem morar no Egito a convite de Faraó. Então, Deus tem um propósito. Deus está levantando Josés. Deus tem uma posição de honra para te colocar. Entenda isso. Mas quando você estiver na posição de honra, você vai beijar, você vai abraçar as pessoas que te perseguiram. Você vai ceder asilo para quem precisa. Você vai dar comida para quem precisa. Independente se foram eles que te perseguiram, se foram eles que te jogaram na cisterna, se foram eles que falaram mal de você. Eles só fizeram isso porque o Senhor tinha um propósito. Porque eles te empurraram para o seu propósito. Se José tivesse ficado lá como um dos irmãos dele, como filho de Faraó, ele estaria indo para o Egito para buscar comida e pagar, porque 5 anos de escassez eles iam gastar todo o dinheiro, porque a prosperidade que eles tinham não ia ser suficiente para aquele momento de escassez, porque ia ser um tempo de fome. Mas eles contribuíram para o propósito de Deus. Deixa eu te falar, as pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que fazem o que fazem, elas estão te empurrando para o seu propósito. Elas não são perseguidores, elas são ajudadoras sua. Quanto mais eles mexem, quanto mais eles tentam te empurrar, eles estão te empurrando para onde Deus quer que você vá. Ninguém passa desapercebido por Deus. Então olha para os irmãos de José, quando eles aparecerem na sua vida e fala, esse aqui é irmão de José. Esse aqui é o que vai me ajudar a eu ser empurrado para o meu propósito. Esse daqui é o que vai me ajudar a alcançar o que Deus tem para mim. Esses daqui são aqueles que depois eu vou ajudar eles, eu vou ajudar eles a prosperar, eu vou ajudar eles no tempo da escassez. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos aqui, Pai, essa palavra, nós entregamos aqui esse entendimento, essa chave que o Senhor está nos dando. Mais uma chave. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra. Porque nós cremos sim que nós somos os Josés que o Senhor está levantando na terra. Que nós somos aqueles que vamos estar na prosperidade no tempo da escassez, para que nós possamos contribuir com muitas pessoas, salvar a vida de muitas pessoas. O Senhor nos chamou para uma prosperidade, não por uma prosperidade qualquer, mas por uma prosperidade aonde nós seremos totalmente cheios do Espírito Santo e onde nós estaremos cheios do discernimento do Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico por essa palavra, por esse entendimento, por esse tempo. Eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor está nos levantando como governadores, como administradores, como, Senhor, as pessoas que serão provedoras nesse tempo de escassez. Pai, em nome de Jesus, nós somos aqueles que, de onde virá a provisão de muitos. Nós somos aqueles, Senhor, que nós vamos sustentar a economia, as nações do nosso país e outros países e outras nacionalidades e outros estrangeiros e outras pessoas. Senhor, nós seremos aqueles que o Senhor está levantando para ser próspero verdadeiramente e para sermos parte do propósito do que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, agora
O que o Senhor tinha na vida de José, o Senhor tem na nossa, em quem está aqui nessa live. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas vão governar. Eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas vão prosperar como elas nunca prosperaram, nem elas e nem a antecedência delas. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas estão sendo levantadas para um tempo e por um propósito. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que tudo que essas pessoas passaram até agora, todas as perseguições, todas as dificuldades, todos os medos, Senhor, elas passaram para que elas vivessem um tempo hoje de provisão, de providência. Elas vão entender agora, Senhor, por que de tudo isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, grande, poderoso, fiel, santo, tremendo, é o Senhor dos exércitos. Senhor, tu tens um propósito acima de tudo, tu tens um propósito além de tudo e de todos. Senhor, até aquelas pessoas que pensam que estão tentando nos prejudicar, elas estão nos ajudando. Elas estão nos abençoando, elas estão nos empurrando para o nosso propósito. Elas estão, Senhor, sendo ajudadoras. Não perseguidoras, mas elas são nossos ajudadores, os irmãos de José. Senhor, eles vêm para empurrar José para o propósito dele. Senhor, e na nossa vida também é assim. As pessoas que se levantaram, as pessoas que caluniaram, as pessoas que falaram, Senhor, elas são os nossos irmãos. Os irmãos de José, elas estão nos empurrando, nos preparando para um tempo aonde a escassez virá, mas em nós não. A escassez no nosso país não chega, na nossa casa não chega, no nosso trabalho não chega, nas nossas empresas não chega. Em nome de Jesus, nos nossos estados não chega, no nosso país, nós declaramos que o país, Senhor, que o Brasil, ele está se levantando, Pai, que virá um grande avivamento sobre o Brasil, que tudo que está acontecendo só está empurrando o Brasil para o grande propósito dele. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação. E nós oramos, Senhor, que o Brasil será o José de outras nações. Pai, em nome de Jesus, que a prosperidade que virá sobre o Brasil, Senhor, sustentará outras nações, em nome de Jesus. Nós não somos mais uma nação endividada, nós não seremos mais uma nação conhecida pela prostituição, mas nós seremos uma nação conhecida por servos e servas do Senhor, que estão vivendo um tempo de avivamento e que vão prosperar como nunca prosperaram até aqui. O Brasil vai chegar, Senhor, nos patamares mais altos do mundo, Senhor, para provar, para mostrar que Deus está com o Brasil, que Deus está com o que está acontecendo no Brasil e que tudo que está acontecendo, esse momento que parece um momento de crise, não é um momento de crise, mas é um momento onde o Brasil vai se levantar como nunca nenhuma nação se levantou até hoje. Em nome de Jesus eu profetizo sobre o Brasil, e para que o Brasil seja próspero, homens e mulheres prósperas precisam aprender a governar. Para que o Brasil seja próspero, homens e mulheres, os Josés de Deus, precisam prosperar primeiro. Por isso eu declaro, há uma prosperidade vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre a minha descendência, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre nossas vidas. Há uma providência de Deus vindo. E essa providência de Deus está vindo porque Deus está entrando com providência sobre o Brasil. Em nome de Jesus, um tempo de governo, de prosperidade. Nós vamos prosperar, nós vamos prosperar a partir de agora, como nunca prosperamos até aqui. E a nossa nação vai viver isso, a nossa descendência vai ver isso. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem um propósito acima, maior, que talvez nós não estamos entendendo ainda. Mas existe um propósito. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, você é o José que Deus está levantando nesse tempo. Você é o José que Deus levantou nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pessoal, quem não tá lá no meu Instagram, ali dentro do propósito, vai para lá agora. Para você não perder os propósitos, para você não perder as chaves, para você saber quando eu posto no YouTube essas lives, para você ir para lá assistir as outras lives, entra pro grupo do WhatsApp, lá tem o link da bio.
No link da bio lá do Aline dentro do propósito, tem o grupo do WhatsApp, tem o canal do YouTube, tem o e-book dentro do propósito. Para você aprender a fazer propósito, saber o porquê de fazer propósito, entender as bases bíblicas, vai lá pro Aline dentro do propósito, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E não esqueça, você é o José que Deus está levantando nesse tempo. Em nome de Jesus. Nós somos os Josés que Deus está levantando nesse tempo, amém? Deus abençoe muito você. O Instagram tá aqui, querido, ó, no fixado. Aline dentro do propósito. O nome dele. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, abençoe o dia de vocês, amém?